Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre as principais estreias de K-dramas que vão rolar durante todo o ano de 2026 na Disney Plus, tá? Especificamente nesse streaming, tá? E tem bastante coisa boa vindo por aí, tá? Além disso, vou falar de um membro do Monsta X que está indo para o exército. E ele, gente, cortou o cabelo em cima do palco. Olha que loucura. Bom, vamos falar também sobre aquela controvérsia fiscal, tanto do Kim So-ho quanto do Chao Nu. Essa coisa tá rolando ainda, muito forte na internet. Inclusive, eu coloquei marcas que não apagaram o Chao Nu e as marcas que apagaram, né, os vídeos e as fotos das publicidades de Chao Nu. Deixei essa lista dessas empresas lá no meu Instagram, tá? Então, continuem dando apoio ao Chao Nu nas redes sociais, porque isso nesse momento é muito importante. Bom, vou falar disso e muito mais, tá? Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E vamos aqui direto para as notícias, né? O IM do Monsta X raspou o cabelo durante o show do grupo. Gente, olha que coisa louca. Até porque já tá chegando a data dele ir para o serviço militar. E toda essa cena dos meninos cortando o cabelo dele acabou se tornando, assim, um momento super simbólico, super emocionante. E com certeza, não só os meninos do grupo ficaram ali entre aplausos, lágrimas, gritos, enfim, né? Foi realmente um momento muito marcante. E durante esse momento, ele acabou fazendo uma declaração, né, um discurso, falando que tá compartilhando, né, com as suas fãs esse novo capítulo da sua vida, reforçando o laço profundo com os fãs e com os integrantes do grupo que o acompanharam nesse gesto aí marcante. Eu achei bem interessante, porque geralmente esse tipo de coisa acontece numa barbearia qualquer, num salão de beleza qualquer, mas não, gente, foi no palco e por isso eu achei tão inusitado e quis mostrar isso aqui pra vocês. Bom, assim, a gente sempre fica com saudade da galera que vai pro exército, né? Então a gente deseja aí que esse período seja tranquilo, que você volte bem, volte com saúde, que é isso que importa. Bora falar desse encontro histórico entre Netflix e BTS, né? BTS retorna com show ao vivo e documentário na Netflix. Então nós temos aqui The Comeback Live Arirang no dia 21 de março, ao vivo na Netflix. Ou seja, o comeback do BTS vai ser televisionado e vai ser transmitido pela Netflix. E nós teremos também um reencontro do documentário que vai estrear no dia 27 de março também na Netflix. Então vai ser uma loucura isso aqui, né? Inclusive essa apresentação do dia 21 de março vai acontecer às 8 da manhã. E a Netflix vai lançar esse documentário no dia 27 de março, né? É uma produção que mostra o processo criativo, os desafios e a conexão entre os integrantes durante essa nova fase da carreira do grupo. Tá todo mundo super ansioso por isso. Bom, a G Music vai trazer mais um ator coreano ao Brasil, tá? Sabemos que ele vem antes do Raposão, ou seja, não vai demorar muito para começarem a venda dos ingressos e para acontecer de fato esse fan meeting. Eles disseram que esse ator coreano é veterano e que também já veio ao Brasil. Quem é? As pessoas estão fazendo as suas apostas. Inclusive, eu tô até com pergunta aberta lá nos stories do Instagram, querendo saber qual é a aposta de vocês, né? Eu aposto no Hwan Yeop. Hwan Yeop já veio ao Brasil e eu acho que ele pode vir novamente, tá? Lembrando que os valores de meia entrada desse fan meeting, que é um dos spoilers que a Gig lançou aqui, é que o ingresso mais barato está custando R$ 125 e o mais caro está custando 450. As interações vão ser avulsas e vão ser vendidas separadamente do ingresso. O anúncio oficial vai acontecer ainda essa semana, e as vendas acontecerão nesse próximo final de semana, ou seja, vai estar tudo aí muito pertinho, né, muito corrido. Tem gente achando que é o Indio-ho, mas, gente, Indio-ho não vai rolar, tá? Até porque o Indio-ho vai estar numa turnê mundial junto com o 2PM. Então, eu já descartei essa possibilidade, tá? Algumas pessoas falaram o Rowoon. Gente, não, né? O Rowoon não vai rolar porque o Rowoon tá no exército, tá? Algumas pessoas ficaram de Chan-wook e Min-ho. Gente, nenhum deles veio ao Brasil ainda. E esse ator está vindo pela segunda vez. Falaram aqui um outro que pode ser também. Pode ser Jung Ha-in, pode ser o So In-guk, né? Pode ter aí, tem várias opções. A gente só precisa saber quem é e a gente vai ter que aguardar aí mais um pouquinho para poder descobrir quem é essa pessoa, né? Então, assim, gente, a gente tá aqui aguardando ansiosamente. Mas eu não sei porquê, alguma coisa me diz que é o Han Yup. Não sei.
Gente, eu achei super fofinho o Kautang, né, que veio ao Brasil, né? E ele falando da experiência deles no Brasil, né? Essa primeira foto que ele tá mostrando aí é uma foto que eles tiraram em São Paulo. Ele tirou junto com o First, né? Que é geralmente o ator que contracena com ele nos BLs tailandeses, né? E ele falou que a visita a São Paulo, ao Brasil, marcou muito ele, né? Foi o primeiro casal de artistas da GMM que veio ao Brasil. E eles ficaram surpresos, né, de como foram recebidos, né? Foram recebidos com muita gritaria, muito carinho, muita emoção. E isso fez eles ficarem emocionados também. แฟนคลับร้องเพลงเสียงทะลุอินเดียเข้ามาเหรอใช่ครับทุกจังหวะร้องจังหวะคำมันกระแทกเข้ามาเป็นจังหวะเรารู้สึกหมดตรงอกเราเลยครับตื่นเต้นแทนถึงมันจะผ่านแล้วแต่ฟังขนาดนี้ยังตื่นเต้นแทนเลยมันเป็นโหจำไม่ลืมเลยครับภาพนั้นแล้วก็ Ele tá falando que nunca vai esquecer dessa experiência, né? ที่เวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เราท้ออะไรเงี้ยครับใช่ภาพนั้นภาพการทะลุอินเดียนั้นส่วนประสาทเบอร์นั้นก็จะเป็นกำลังใจให้เราใช่ครับ Então, assim, eu acho muito bacana, né, esse intercâmbio cultural que tá acontecendo atualmente no Brasil. Não só com a Coreia, né, porque a Coreia parece meio que óbvia, porque é a maior produtora de doramas da Ásia toda, mas a gente também tá consumindo muito o conteúdo tailandês, a gente também tá consumindo muito conteúdo chinês e também japonês, então eu acho que vai acabar se tornando cada vez mais comum a gente ver pessoas não só da Coreia, mas de outros cantos da Ásia vindo pra cá, né? Então, assim, assim como a agenda dos coreanos é muito agitada, a agenda dos tailandeses também é, tanto que eu sei de algum fan meeting tailandês que vai acontecer aqui no Brasil, eu sempre noticio aqui no canal, né? Então eu acho maravilhosa essa sensação que os asiáticos sentem ao serem muito bem recepcionados aqui no Brasil. Bora falar então dessa lista babadeira dos principais K-dramas que vão estrear na Disney Plus durante todo o ano de 2026, tá? Começando por Bloody Flower, né? Flor Sangrenta, que é um K-drama aí estrelado por Yeon-un, né? Ele que tem feito bastante K-drama bom, né? Isso aqui vai ser maravilhoso, tá? É sobre questões jurídicas, sobre assassino, essas coisas assim, né? Tipo julgamento com pena de morte. Ou seja, vai ser bem intenso isso aqui, né? Vai estrear no dia 4 de fevereiro. Vão ser 2 episódios lançados por semana, totalizando 8 episódios, tá? Nós vamos ter também In Your Radiant Season, na sua estação radiante, que vai ser estrelado pelo casal fofinho Choi Jong-hyuk e a Lee Sung-kyun, né? Lee Sung-kyun, inclusive, é agenciada pela Fantágio, tá, gente? Ela é uma das atrizes aí da Fantágio, com esse fofinho, com esse queridíssimo. Essa estreia aqui me parece ser um pouco mais felizinha, um pouco mais tranquila, né? Bem mais tranquila do que Bloody Flower, por exemplo, né? E é isso, né? É um homem que vive cada dia como se fossem férias de verão emocionantes, e no caso ela é uma mulher que se isolou em uma vida invernal, ou seja, são pessoas que são completamente opostas, mas que vão acabar se apaixonando uma por outra, né? E esse K-drama vai estrear no dia 20 de fevereiro. Nós teremos logo em seguida Coroa Perfeita, né? Perfect Crown, que vai ser estrelado por IU e pelo Byung-suk, né? O Byung-suk vai estar vivendo aqui um príncipe, isso aqui vai ser babado e está previsto para estrear em abril. Nós vamos ter logo em seguida Goldland, né, que vai ser aí um dramalhão com Park Bo-young maravilhosa, entre outras pessoas aí que estarão no elenco, né, um super elenco. E Goldland vai estrear ainda no primeiro semestre de 2026, tá? Vamos ter também Battle of Fates, Batalha dos Destinos, que acompanha 49 mestres do destino que testam seus futuros por meio de uma série de missões em uma competição de sobrevivência natural. Esse programa aqui também vai ao ar no primeiro semestre. Bom, nós já tivemos uma provinha de como foi maravilhoso o Made in Korea, estrelado por Hyun Bin, maravilhoso. Tem ali ação, tem ali suspense, tem tudo de bom nisso aqui. E teremos ainda a segunda temporada esse ano, né? Vai ser tenso. Esse lançamento aqui vai ser só no segundo semestre.
Uma Loja para Assassinos também vai ter a sua segunda temporada, e eu que falei aqui já de A Shop for Killers aqui no canal, né, que é um K-drama de ação maravilhoso, com Lee Dong-wook e com grande elenco. É tiro, porrada e bomba mesmo isso aqui. Tem uma questão ali de vingança, o negócio aqui é muito babadeiro, tá? E a Shop for Killers, né, a segunda temporada também vai estrear no segundo semestre. Outro lançamento imperdível é A Imperatriz Recasada, que vai ser estrelado por Shimina, Ju Ji-hoon e o Lee Jong-suk, o Suquinho. E vai ter ali tudo a ver com imperatriz, com monarquia, com império, com príncipe. Isso daqui vai ser muito, muito babado. Então nós temos aí a Shimina maravilhosa, Ju Ji-hoon maravilhoso, Suquinho maravilhoso. Isso aqui vai ser intenso, também vai estrear aí no segundo semestre. Teremos aqui um K-drama ambientado em Joseon, né? Estrelado aí por Bae Suzy e também pelo Ki Sung-ho, chamado Retratos da Ilusão. Isso aqui vai ser maravilhoso. Ela que tá aqui com mais um papel de uma mulher misteriosa. Eu acho que ela gosta de pegar esses papéis no qual as mulheres são intensas, são misteriosas, são calientes, são sedutoras. Eu acho que ela gosta desse tipo de papel, né? Portraits of Delusion vai estrear no segundo semestre. Pra fechar a lista, nós temos O Marido. O filme O Marido conta a história de um homem que trava uma luta de vida ou morte para salvar a sua esposa. Isso aqui vai ser muito babado, tá? A série The Husband também vai estrear no segundo semestre, ou seja, Disney Plus é sinônimo de emoções fortes. Bom, bora falar de Astro, começando por MJ, ainda postou ali no Instagram, né, o pessoal do Lionhearts postou no Instagram diversas fotos do time ganhando, né, então nós vamos ter aqui uma série de fotos deles pulando, comemorando, sorrindo, unidos, assim, foi uma comemoração intensa, né, tem muitas fotos deles aqui no gramado, com o treinador, ele jogando o treinador pra cima, assim, né? Muita emoção, muita felicidade. E o MJ, obviamente, estava ali no meio, né? Comemorando também. Isso daqui foi uma loucura, né? Bora falar de The Mission K. Nós temos essas fotos aí meio tremidas, né? Mas enfim, é o que temos. Do MJ com o elenco de The Mission K. Bem fofinho. Ainda sobre o The Mission K, o The Korea Times elogiou a produção, falando o seguinte: histórias de missionários cristãos estrangeiros que difundiram a palavra de Deus e lançaram as bases da educação e da medicina na Península Coreana no final do século XIX e início do século XX. São frequentemente contadas em livros, exposições de museus e documentários. E aí tá falando que a peça foi incrível, né? E essa pessoa aqui também elogiou a interpretação do MJ, né? O MJ do Astro, que interpreta o papel de Ellen. Pessoalmente, eu não sou uma fã, né? Eu não sou fã de Astro e tal, mas eu senti que ele, tipo assim, arrebentou no personagem, né? Do tipo assim, ele arrasou na interpretação. É um elogio aqui que eles estão dando ao MJ. E aí vieram diversas outras palavras de incentivo e palavras de parabenização mesmo, né? Tipo, continue fazendo sucesso, você é muito talentoso, espero que você continue brilhando nos palcos, algo nesse sentido, né? Né? Assim, ele tirou foto com muitas crianças durante a exibição do The Mission K. Eu mostrei aqui pra vocês que o Sanha foi MC do Famit do Kamin e eles acabaram fazendo também uns shorts, né? Assim, só pra gente reforçar o quanto eles são amigos mesmo, né? Dizendo que eles são os melhores amigos aí um do outro. Mais uma foto do elenco de The Mission K, eles de branco, lindíssimos, sensacionais. Bom, tem uma Aroha aqui agradecendo as Arohas da América Latina que enviaram presentes, né? Enviaram presentes para a família do Chaunu lá no restaurante, né? Entregaram flores lá, aquela coisa toda. E entregaram bolas para a família do Moonbin no aniversário do Moonbin, né? Então, as Arohas da América Latina são extremamente carinhosas e sempre enviam presentes aí para os nossos queridos ídolos. Ainda sobre o The Mission K, nós temos aqui vídeos. Tá aí o MJ. Uma multidão em volta, né? Nossa Senhora. E eles, foi o que eu falei no vídeo passado, né? O Jinjin e o MJ sempre pegam presentinhos, cartinhas, ursinhos de pelúcia. Tudo nessa hora que eles estão entrando, né? No carro, né? Sempre falam com as Arohas um pouquinho, dão um pouco de atenção. E com o MJ aqui não foi diferente, né? Então tá aqui o MJ junto com o elenco. Todo mundo muito empolgado, né?
Essa roupa do espetáculo é linda, né, gente? Eu já escutei diversos elogios com relação a essa roupa, e essa roupa definitivamente é muito bonita. Bom, temos mais um vídeo do MJ no PB Live, né? Tem o vídeo falando o seguinte: os segredos por trás da sua seleção musical, sua comida japonesa favorita e seu primeiro cover de uma música japonesa, tá? Então vamos ver esse videozinho, um videozinho curto de menos de 3 minutos, tá? Então vamos lá, 3, 2, 1. Sem legenda não dá, tem que ser com legenda, gente. Então é o behind the filme mesmo, né? Os bastidores, né, da gravação do MJ cantando, né, essa música japonesa, esse cover japonês. E a gente viu que ele cantando japonês é super fofinho, né? MJ rindo, claro, não pode faltar. 네, 12시 25분은요. 할아버지의 낡은 시계를 샘플링해서 저만의 스타일대로 따뜻하게 해석한 팝 장르의 곡입니다. 어떠셨나요? É uma canção pop traduzida. 들었을 때 괜찮았나요? Tava, MJ, tava tudo bem. 그린애플님의 파밀리에라는 곡을 선택한 이유는요. Family, a 분위기도 música que ele 그렇고 cantou. 목소리 톤도 뭔가 저랑 잘 어울릴 것 같아서 선택하게 되었습니다. Ah, entendi. Ele escolheu 오늘 porque a 날씨 voz 굉장히 추워서 original parece um 약간 pouco com a voz dele. 따뜻한 우동이 생각이 나네요. Ai, o Dom, eu amo o Dom! Ele também 제가 gosta 가장 de Dom. 좋아하는 일본 음식 중에 하나는 아무래도 스시인 것 같습니다. Sushi. O clássico, né? O tradicional. Que sorriso lindo de MJ. Ele, quando tá trabalhando, fica tão compenetrado, né? 저 혼자서 이렇게 일본 노래도 커버하는 게 처음인데 오늘 이 프로그램을 통해서 뭔가 É a primeira 저의 vez, né, que ele faz um cover em 첫 japonês. 도전이기도 하고 그리고 많은 또 우리 아르바이트를 Sozinho, no 위해서 caso, né? 열심히 Porque 준비했으니까 eles já cantaram muitas 많이 músicas japonesas, eu 들어봐 acho, 주시고 né? 사랑해주시면 감사하겠습니다. Inclusive, falar em músicas do arte japonês, não esqueci daquele vídeo não, hein, sobre esse assunto. Um dia sai, não vou prometer uma data não, mas um dia sai. De repente no carnaval, eu vou estar mais tranquila, eu faço no carnaval. Voicemail. Essa música de fundo é boa, né? Ai, que fofinho, MJ. 네, PB 라이브를 보신 여러분들, 저는 아스트로 MJ고요. 그리고 또 그린애플님의 파밀리에가 또 어떻게 다가올지 그리고 기대해 주시고 들어봐 주시면 진심으로 감사드리겠고 저희 노래 그리고 12시 25분도 Ele é muito fofinho, né? 감사하겠습니다. 그럼 안녕. Maravilhoso. E microfone roxo, não pode faltar. Lindíssimo, MJ. Bom, depois que a Fantasia soltou aquela nota com relação ao Kim Sun-ho, enfim, ainda tá rolando algumas coisas na imprensa, tá? A Fantasia falou, né, que a empresa individual que ele tem foi usada no passado para produções teatrais, tá? E aí foi falado o seguinte, né? Simplesmente a criação da empresa ocorreu em janeiro de 2024. Ele recebeu temporariamente uma indenização da sua antiga agência. E agora que ele está na Fantasia, essa empresa vai ser desfeita. A empresa encontra-se em processo de encerramento, tá? E que está em conformidade ali com as leis e com os procedimentos legais, aquela coisa toda. Bom, as críticas continuaram vindo, né? Porque o Kim Sun-ho recebeu o valor do acordo não em seu próprio nome, mas em nome da empresa familiar, com acusações de que isso pode ter sido um arranjo para reduzir as suas obrigações fiscais, já que a renda pessoal pode ser tributada com até 49,5%, enquanto as empresas estão sujeitas a uma taxa de imposto corporativo de até 19%. Então, é aquela mesma questão do Tchau Nu, de ter uma empresa familiar, de não saber exatamente em qual categoria colocar, se é renda pessoal, se é renda de empresa. Então, como a lei coreana, né, de tributos abre brecha para essa interpretação, então estão acontecendo diversos casos com diversas celebridades. Eu tenho conversado com seguidores aqui no meu canal, tenho conversado também com as pessoas que me seguem lá no Instagram, esses dias todos, né? Afinal de contas, já faz 2 semanas que está acontecendo essa investigação com relação ao Tchau Nu. Não que a investigação esteja acontecendo há 2 semanas, né? No caso, foi divulgado isso para o público há 2 semanas, né? E aí a gente tem vivido aí um turbilhão de emoções, né? Não sabendo exatamente o que vai acontecer a partir daí. Eles devem estar
trabalhando para montar um material, né, a equipe jurídica e tributária do Nunu deve estar juntando provas e materiais, né, que comprovem que a conta que eles fizeram é a conta correta e não ter que pagar esses 20 bilhões de wons aí, que realmente é um valor exorbitante, né? Mas o que eu tenho conversado com os meus seguidores é que se de fato é a lei que está errada, não no sentido de que é a lei que está errada, mas ela está mal escrita, dando sempre margem para a criação desses tipos de empresa e para uma brecha na qual as pessoas estão usando para poder pagar menos tributos, então que a lei seja reescrita, né? Não é culpa das celebridades, a lei está escrita de forma dúbia. Então vamos escrever uma lei certinha, na qual se atenda não só o cidadão comum, mas o cidadão que é bilionário também, ou seja, envolvendo aí as celebridades, né? Celebridades estas que trazem benefícios para a Coreia do Sul, sim, através do espalhar a cultura coreana pelo mundo, isso também deve ser levado em consideração. Não é simplesmente o governo ficar com todo o dinheiro da celebridade, não é bem assim, né? Então que se faça uma reforma tributária decente para evitar que esses tipos de disputas ocorram, né? Porque ficar nesse rolê só causa desgaste, sabe? Desgaste de imagem perante o público, desgaste emocional de ver o seu nome rolando solto na internet, sendo chamado de sonegador fiscal, sendo que não é isso, você tá dentro da lei. Então, assim, gente, eu acho melhor, sabe, voltar e resolver o problema pela raiz, que é reescrever a lei. Eu, pelo menos, só vejo essa saída para poder resolver todos os problemas, não somente do Chao Nu ou de outro, e sim de todos. E como eu falei para um inscrito meu, né, a Ardent Cho, ela simplesmente conseguiu dar apoio público ao Chao Nu porque ela não tem nenhum vínculo com a Coreia, nenhum contrato com a Coreia, nenhum rabo preso com a Coreia, enfim, ela trabalha nos Estados Unidos, está nos Estados Unidos, então ela pode apoiá-lo abertamente. Ao contrário de alguns artistas que apoiam ele e não podem sequer falar nada. Mas pelo menos o G-Dragon deu like lá naquela postagem do Nunu de desculpas. Enfim, Dong Hyun-B também fez isso. Então, é uma pequena forma ali de, sem falar nada, estar apoiando o amigo. A matéria aqui foi postada hoje e ela dá uma explicação do porquê que o governo tá certo, tá? Não foi uma matéria que ficou espizinhando o Nunu, dizendo que ele é sonegador. Não tava com esse tom, tá? Mas estava, de fato, falando o seguinte, né? Que as empresas precisam comprovar sua atividade comercial, duvidando do objetivo principal dessas atividades, né? Das atividades das empresas, né? Então, tá tendo esse questionamento com relação a diversas celebridades e eu não vou ficar falando aqui da minúcia, porque a matéria é muito longa e fala de diversas celebridades, mas eu preciso ler um trecho aqui que eu achei bem significante, tá? Então tem aquela diferença da alíquota que eu falei pra vocês, né, que sendo individual é uma coisa, sendo de empresa é outra, mas eles falaram o seguinte: à medida que a renda das celebridades aumenta, a carga tributária progressiva também aumenta. Então os gestores de ativos as incentivam a criar empresas unipessoais. A maioria das celebridades com alta renda administra suas despesas dessa forma. Ou seja, não é só o Chao Nu, gente. Muita gente lá faz isso. Então, a Receita de lá levantou questões das agências unipessoais das celebridades por meio de uma investigação de planejamento. A Receita concluiu que a prática de celebridades manterem seus contratos de gestão em suas agências existentes enquanto utilizam uma empresa sem outra função como canal para receber pagamentos é um artifício que transfere a base tributária da pessoa física para a pessoa jurídica. Eles simplesmente são muito taxativos ao dizer que, olha essa parte aqui, isso aqui foi um advogado que falou, tá? O advogado No Jong-on, representante do escritório de advocacia Daejeon, salientou que, se reconhecermos casos como o do Chao Nu, como evasão fiscal, estaremos incentivando todos os trabalhadores de escritório comuns a criarem empresas e receberem seus salários e reduzirem seus impostos. Ou seja, ele acha que isso vai se repetir, se perpetuar por toda a população coreana e o recebimento do governo com relação a tributos vai estar errado. É por isso que eu tô te falando que, assim, isso pode acontecer sem mesmo o caso do Chao Nu ter sido divulgado. Porque, obviamente, a população, sabendo desse artifício, todo mundo ia fazer. É porque a lei tá escrita de maneira que dá a entender isso. Que isso pode ser feito, que isso é legal. Então, as pessoas não estão erradas ao fazerem isso. É a porcaria da frase lá da lei que diz isso que tá mal escrita. Vocês entenderam
entender a situação? Eles não têm que ficar culpando X, Y, Z. O próprio governo escreveu a lei com um texto dúbio. Gente, olha só. Eu sou jornalista. Meu trabalho é literalmente escrever. O que eu, como jornalista, que estou passando uma informação que é de conhecimento público, que é de utilidade pública, que é uma informação importante para toda a população, tenho que fazer? Eu tenho o dever de escrever de forma que qualquer pessoa entenda. Eu tenho que traduzir termos técnicos e científicos numa linguagem simples, para que todo mundo entenda o que eu estou falando. Eu não posso abrir espaço para 2, 3, 4 interpretações numa mesma frase. Eu tenho que ser, de fato, transparente, ética, direta com relação ao que eu estou transmitindo. É o básico do jornalismo. E é o básico também de toda e qualquer lei. Imagina se a lei está lá escrita e todo mundo interpreta aquela lei de forma diferente. A lei é para ser uma regra. A regra é para todos seguirem. Se as pessoas estão seguindo da forma errada, é porque a lei está mal escrita. É isso. Então, aconteceu uma coisa lá na Coreia, no apagar das luzes, tá? No dia 1º de fevereiro, a Receita lá da Coreia suspendeu discretamente seu programa de embaixadores famosos não remunerados após 24 anos. Ou seja, eu não vi quase isso aqui sendo divulgado. Por quê? Porque não é do interesse do governo que isso seja divulgado. Então por que isso não está sendo mais discutido em relação ao caso de Chaunu? Isso aconteceu em meio à disputa tributária de Chaunu e após intensa pressão pública de fãs questionando a imparcialidade da Receita de lá. Por décadas, a Receita de lá elogiou publicamente os ídolos e os atores como contribuintes exemplares, ou seja, era exemplar até ontem. Ontem não, até dia 1º de fevereiro. E foi quando acabou isso. Agora, com celebridades sendo acusadas em manchetes, todo o programa desaparece repetidamente sem nenhuma explicação. E isso levanta sérias questões. Claro, a Receita Federal tem que ser investigada, gente. Ela tá fazendo uma burrada atrás da outra. Algumas celebridades foram elogiadas publicamente como bons contribuintes. Enquanto isso, muitas celebridades e pessoas com altos rendimentos que utilizam métodos legais comuns da economia tributária estão repetidamente enfrentando auditorias agressivas e exposição pública desnecessária, porque estão espalhando dados que eram para ser privados. Quando uma autoridade tributária usa celebridades para relações públicas e em seguida as persegue por meio de fiscalização baseada em manchetes, parece ser uma perseguição seletiva. Parece não, é. E não uma fiscalização imparcial. Deveria ser uma fiscalização imparcial, mas não é. Então, isso não prova má conduta por parte da Receita, mas levanta questões legítimas sobre consistência e imparcialidade. Está sendo incoerente, porque se antes falava que as celebridades eram bons contribuintes e agora está querendo penalizar todo mundo, a Receita Federal está com o quê? Tá com duas caras? É bipolaridade? O que é isso? Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, não estou entendendo, né? Ou seja, tá tudo muito confuso mesmo, tá? Então, considerando o momento em que a Receita Federal suspendeu seu programa de embaixadores famosos, durante essas grandes controvérsias fiscais, e com os fãs e a Associação Coreana de Contribuintes questionando a imagem da medida, né, assim, reforçando o quanto isso é injusto com as celebridades, é razoável ver isso como uma aplicação da lei seletiva, ou seja, a lei, ela vai mudando ali de interpretação conforme a Receita quer. Só vale do jeito que ela está interpretando, a forma como os outros interpretam não vale. Então, é uma aplicação da lei seletiva em vez de ser puramente imparcial, como uma lei deveria ser imparcial, neutra. Continuem fazendo perguntas e se manifestando, parece estar funcionando. Ou seja, essa pessoa aqui está pedindo para não só a população coreana questionar essas coisas relacionadas à Receita, como também os fãs dessas celebridades também fazer uma pressão pública para que isso seja mais discutido, podendo, como eu falei anteriormente, chegar a uma reforma tributária, que eu acho que é a solução para isso, tá, gente? Porque aí vai resolver tudo. Agora, para além da gente falar sobre que o problema principal está porque a lei está mal escrita, ainda tem uma questão que é a seguinte: as verdades estão começando a aparecer. Ou seja, obviamente, usaram o Chaunu para chamar atenção, para desviar a atenção da gente para outro lugar. E não para poder enxergar a verdade. E tudo isso que está envolvido ali no meio, fantasma. Quem deveria ser? Fantasma, né? Então, temos aqui uma matéria que acabou de sair. Tanto que esse vídeo agora aqui vai sair mais tarde, porque na hora que eu tava fechando o vídeo, eu vi que tinha essa notícia que incluía aqui no vídeo.
Suspeitas de sonegação fiscal contra Tchau Nu se espalham. Loja em Shonan não tem relação com a família. É operada por subsidiária da Fantágio. Isso aqui é uma exclusiva que saiu dia 4 de fevereiro às 6h30 da manhã da Coreia. Tá? Ou seja, quentíssima. E essa matéria aqui é do Esportes Donga. Algo assim. Então, vamos lá. À medida que as suspeitas de sonegação fiscal se espalham após a revelação de que o cantor Tchau Nu recebeu um tributo, né, adicional de 20 bilhões de won, a controvérsia chegou ao restaurante Genguias, que era administrado por sua mãe. A todo momento ficaram frisando isso. A Fantágio tirou o corpo fora na primeira nota porque queria desviar a nossa atenção para a mãe. É a mãe que é a dona. Porque se eles tivessem falado que o tal restaurante era da Fantágio desde o início, nada disso tinha acontecido. Isso ocorre após surgirem alegações de que o restaurante Genguias Yojeon, que funcionava na ilha Ganghwa, em Incheon, teria se mudado e reaberto com o nome de Ijeon Cheodan, em Cheodan-dong, Gangnam-gu, Seul, no final do ano passado. Na internet, as especulações de que o restaurante teria sido transferido continuaram devido à crescente controvérsia em torno da sonegação fiscal de Tchau Nu e à intensificação das críticas públicas. No entanto, após confirmação, foi revelado que a loja Yesterday's Cheonan não tem nenhuma relação com a mãe ou a família de Tchau Nu. A loja pertence à agência de Tchau Nu, a Fantágio. É operada pela Fantágio M, que é uma subsidiária integral da Fantágio. Brother, a gente tá batendo cabeça há 12 dias. Por que só agora revelaram esta porcaria? Depois de terem acabado, destruído com a imagem de Tchau Nu. E assim, e a mãe, né? A mãe de Tchau Nu, totalmente injustiçada, sendo escorraçada por toda a população da Coreia do Sul. Precisava? Segundo a Fantágio, após a família de Tchau Nu decidir fechar seu restaurante Genguias na ilha Ganghwa, no ano passado, a empresa começou a operar o restaurante com o mesmo nome. Contrataram alguns dos funcionários que trabalhavam no restaurante na época e atualmente administram uma nova empresa. A empresa afirma que as lojas da ilha Ganghwa e de Cheonan têm estruturas corporativas de propriedade e operacionais completamente diferentes. Um representante da Fantágio declarou: o Yeonjeon Cheodan, atualmente em funcionamento, é uma empresa completamente diferente de Yeon, aquela lá da ilha de Ganghwa, né? A loja em questão é operada pela Fantágio M e não tem nenhuma relação com a família de Tchau Nu. Entretanto, a identidade da empresa A, criada pela mãe de Tchau Nu, também se tornou um ponto de discórdia entrelaçada com as alegações de sonegação fiscal. A empresa A foi constituída em outubro de 2022. Ainda bem que o jornalista está tendo a decência do nome real da empresa da mãe do Tchau Nu, tá só como empresa A, ou seja, não tá jogando o nome da empresa aqui na fogueira. Ainda bem que estão tendo a decência de só botar a empresa A, né? A empresa A foi constituída em outubro de 2022 e registrou seu endereço Dokson, Ganghwa, Incheon. Este endereço seria o mesmo do restaurante Genguias, administrado pelos pais de Tchau Nu. A empresa A mudou seu endereço para um escritório em Nonyeong-dong, Gangnam, Seul, em 23 de dezembro do ano passado. Aí, a Receita estaria investigando se a empresa A tem alguma ligação com a estrutura de renda de Tchau Nu e se houve alguma atividade comercial efetiva. Ou seja, gente, os restaurantes nada tem mais a ver com a família do Tchau Nu. Há uma empresa criada pela mãe do Tchau Nu? Mas não tem nada a ver com o restaurante. E se o restaurante fez publicidade para o Tchau Nu, era porque isso era totalmente plausível. Porque o que a Fantágio faz? Divulga Tchau Nu. Se o restaurante pertence à Fantágio, o restaurante pode fazer publicidade de Nunu. Entende? Acusaram o restaurante de ser da mãe do Nunu, não era da Fantágio. Acusaram o restaurante de divulgar Nunu, que não podia, mas no fim das contas pode, por quê? Porque o restaurante é do Fantágio. Gente, a verdade tá aparecendo. A verdade tá saindo, tá? Então, o circo está se fechando na Fantágio. Não é no Tchau Nu, mas é na Fantágio. O que também é ruim pro Tchau Nu. Não deixa de ser ruim pro Tchau Nu. Por quê?
porque Xiao Nu está sob o guarda-chuva da Fantástico, assim como Kim Seon-ho, assim como todo o astro, assim como dezenas de centenas de pessoas que trabalham para Fantástico. É ruim para Fantástico. Acaba sendo ruim para todos os artistas também, né? Mas pelo menos aquela demonização do Xiao Nu e da família do Xiao Nu, agora, meu bem, não tem como rolar tanto mais, porque a coisa tá começando a ficar mais suave. Gente, já falei isso lá no Instagram, vou falar aqui, pelo amor de Deus, isso daqui não procede. Que o astro vem em 2027. Gostaria que fosse verdade? Gostaria. Mas isso daqui é só meme, é só um surto coletivo, é só uma querência, né? Querer, todo mundo quer. Mas como que vão programar uma coisa pra 2027 com todo o grupo, se a gente nem sabe o que vai acontecer com o Nunu depois desse surto fiscal que tá rolando aí? A gente não sabe nem o dia de amanhã, que só 2027, pelo amor de Deus. E eu vou fechar o vídeo de hoje com uma coisa muito boa, que é o fato do True Beauty tá entrando no catálogo do Globoplay, né? Vai estrear no dia 5 de fevereiro. Eu acho que vai fazer um grande sucesso, porque muitas pessoas não têm Netflix. E as pessoas que têm Globoplay vão poder aí admirar essas belezas verdadeiras, que são esses três aqui maravilhosos. Eu tô super feliz de mais pessoas terem a chance, né, de poder conhecer esse K-drama tão maravilhoso, tão querido pelas Arohas. Preciso ressaltar também que ontem Xiao Nu venceu na categoria Estrela de K-drama do Ano no 2025 Global Fans Choice Awards. Parabéns para mais uma conquista, né, Nunu? Você vem aí vencendo muitos prêmios. O ano mal começou e o cara já ganhou 4 prêmios, gente. Assim, em meio a uma controvérsia aí fiscal, mas as Arohas estão firmes e fortes, assinando petição, reclamando do que acha que tá errado, forçando a barra para que a Receita Federal realmente faça uma investigação imparcial, forçando também um pouco a barra com relação às matérias que têm saído na Coreia para serem mais imparciais, mais neutras, afinal de contas, Nunu não é acusado de nada, não tá cometendo crime nenhum. Então, todo esse esforço das Arohas tem sim sido muito proveitoso e tá sendo efetivo, é isso que importa. Vamos continuar então apoiando Nunu. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu quero que vocês falem aí nos comentários o que vocês acharam das notícias de hoje, tá bom? Beijinho e tchau, tchau.